Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Eterno. Que o Eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livre nós de todos os mal, em nome do Yahshua. Eu quero ler aqui o significado do capítulo 39, do versículo 1 até o versículo 43. E vai falar o significado dessas romãs aqui também. Esses romãs aqui que é muito bom, remédio muito bom para infecção na garganta, tá bom? O versículo 1. Como o Senhor ordenará. Esta opressão se repete 7 vezes nesse trecho que descreve os otavios sacerdotais. É para enfatizar que nenhum sacerdote pode vocacionar-se a si mesmo, mas tem de ser chamado por Eterno, o Yahweh. Referência do versículo 1. No livro de Hebreus, está escrito no capítulo 5, do versículo 4, e o versículo 4, o versículo 6, capítulo 5, do versículo 4. Então vamos conferir lá para nós ver o que está escrito lá. Ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Eterno, como Arão. Versículo 5. Assim também Cristo se não glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que ele disse: Tu és o meu filho, hoje te gerei. Versículo 6. Como também diz noutro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Onde se vê que o próprio Yahshua, Jesus não rogou o privilégio a si mesmo. Versículo 3. De ouro batido, pela primeira vez, explica-se o método pelo qual o fio de ouro era preparado para o bordado. As pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel. A preciosidade dessas pedras, com os nomes do povo do Eterno, nele gravados, representava a glória para o qual Israel deveria ser transformado como possessão exclusiva do Eterno. De uma forma semelhante, o nome dos 12 apóstolos, representado a Igreja de Cristo, estão gravados nas 12 pedras preciosas que são os fundamentos da Nova Jerusalém. O romã é fruta muito preciada desde o tempo mais remoto. Várias cidades da Palestina tinham esse nome, por exemplo, Rimon. No livro de Josué,
capítulo 15, versículo 32, está escrito lá, nós vamos conferir lá. Josué 15, 32. E Labote, e Siri, e Rimon, toda a cidade e as suas aldeias, 29. Falou lá Rimon. Em Josué, capítulo 19, versículo 45. Vou conferir lá também. E Jeude, e Bené, e Beraque, e Gade, e Rimon. Conferiu lá também. Rimon, no livro de Neemias, no capítulo 11, versículo 29. Vou conferir lá também. Neemias 11 e 29. Em Rimon, em Zorá, em Jamute. Conferiu-la também. Do suco da romã se fazia um refresco saboroso da semente, um xarope das flores, um remédio distingente de romã. Este romã aqui, ó, da semente dele, fazer chá da semente e das flores também de romã. Tá vendo? Esse romã aqui, ó, é muito bom. A infecção na garganta. Do suco da romã se fazia um refresco saboroso da semente, um xarope das flores, é um remédio bom para a infecção da garganta. Ornamentais decoraram também os capiteis da coluna do templo de Salomão. 1 Reis, capítulo 7, versículo 20. O ciclo de prata era moeda que circulava em Jerusalém. No segundo século, a mitra, baseada em Isaías, capítulo 22, Isaías capítulo 22, versículo 8. Vou conferir lá para você. E se tirará a cobertura de Judá, naquele dia olhará para as armas da casa dos bosques. Conferiu lá? Onde nós temos a forma verbal, pode-se reduzir que era um turbante enrolado em cima da cabeça. Sobre ela se colocará a lâmina de ouro, uma espécie de diadema, a coroa sagrada. Foi este o último artigo que tinha o significado especial, segundo, para que Arão leve a iniquidade. Isto é, o sumo sacerdote simbolicamente levava o pecado do povo com seu representante. A santidade ao Senhor. Quando a coroa real se acrescenta às vestes sacerdotais,
ao reconhecimento da intenção divina de fazer de Israel uma nação teocrática, governada soberanamente por Eterno, através do seu servo escolhido. Foi encerrado toda a obra do tabernáculo. Relembra as palavras finais da narrativa da criação em Gênesis capítulo 2, versículo 1. Cada pequeno detalhe do tabernáculo estava pronto. O Criador do universo estava interessado mesmo nas pequenas coisas. Lá no Evangelho de São Mateus, do capítulo 10, versículo 30, está escrito assim, nós vamos conferir lá, está escrito assim: até mesmo os cabelos das vossas cabeças estão todos contados. E o Eterno já contou os cabelos, sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, porque já está todos contados. Diz que o Eterno conhece o número de cabelo de nossas cabeças. Isso mostra que o Eterno se interessa muito por nós, por você, e não tem medo de falar com Ele a respeito de suas preocupações, não importa quão pequena ou significante. Elas parecem livre, visto que os israelitas não chegaram ao Monte Sinai antes do terceiro mês. Em Êxodo capítulo 19, versículo 1, que Moisés esteve com o Eterno por cerca de 3 meses. A construção do tabernáculo começou por volta do 6º ou 7º mês, foi completada antes do final do ano, em Êxodo capítulo 40, versículo 2. A construção durou então 6 meses. A rapidez com que a obra foi completada indica consagração, habilidade e cooperação fraternal da parte de todos envolvidos no projeto e as bênçãos do Eterno sobre os seus esforços. Trouxe Moisés os componentes finalizados, foram trazidos a Moisés para expiação. Moisés tinha recebido a instrução do Senhor. E só Moisés podia determinar a precisão do que havia sido feito. Em qualquer posição de responsabilidade na qual você se encontra, acompanhe de perto se as tarefas for completada como desejada e mostre sua apreciação às pessoas que ajudaram. Segundo o Senhor a ordenará a Moisés. A obra de fazer o tabernáculo era o resultado da revelação. Em Êxodo capítulo 25, versículo 40. E da inspiração divina. Êxodo capítulo 31, versículo 3. Esses dois aspectos atuam na obra de Cristo, na formação do templo, que é a sua igreja. Em 1 Pedro, capítulo 2, está escrito lá. Nós vamos confirmar lá para ver o que está escrito lá. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5.
Vós também, como pedra viva, sois edificada casa espiritual e sacerdote santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis ao Eterno, por Yahshua o Cristo. Lá no primeiro livro de Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, também nós vamos conferir lá para ver lá. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente do Eterno, que não sois de vós mesmos. Versículo 20. Porque fosse comprado por bom preço, glorificai, pois, o Eterno no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem ao Eterno. Viu lá? Não se pode compreender esta obra tão sublime sem a revelação do Eterno, registrado na Sagrada Escritura, aplicada ao nosso entendimento por obra do Espírito Santo. Depois de recebermos a revelação que nos esclarece a vontade do Eterno, carecemos encher nós do Espírito para pô-lo em prática e viveremos a mensagem do Eterno, o que nos tornará a sua imagem revelada em Yahshua Cristo, o nosso Salvador. O versículo 43. A linguagem que aqui se emprega é semelhante à descrição da criação do mundo, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 31, em Gênesis capítulo 2, versículo 3. Segura que a obra sacerdotal de Cristo simbolizada pelos vários objetos do tabernáculo, tem a fidelidade de fazer dos homens novas criaturas. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Então vamos conferir lá para ver lá. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tá vendo? Nós, antes de nós conhecer a verdade, que Cristo é a verdade, nós era pecador. Hoje nós somos pecador, mas só que nós não somos mais escravos do pecado. Nós éramos escravos do pecado antes. Nós adorávamos imagem, escultura, falava palavrão, bebia, fumava e prostituía, adulterava, fazia todas essas coisas antes de nós conhecer a verdade, como está escrito lá no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 32. Lá está escrito assim: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Depois que alguém, que o Espírito Santo usou, um mensageiro para trazer para mim a palavra do Eterno, que ele ensinou falou comigo que eu tinha de nascer de novo, eu custei abrir o coração para o Yahshua, mas foi difícil, mas foi até que o Espírito Santo foi me consolando, me tocou no meu coração, eu abri o coração e eu creio, acabando eu fiquei crendo na palavra.
e passei pelo batismo nas águas, de acordo com lá em Atos Apóstolos, capítulo 19, versículo 5, e seja batizado, fui batizado no nome de Jesus. Fui batizado no nome de Jesus. Mas apesar de quando que o escritor da Bíblia católica e da Bíblia dos Evangelhos também, que está escrito a palavra Deus, através do escritor lá, o Eusébio São Jerônimo, que escreveu a Bíblia Católica, colocou a palavra Deus e a palavra Jesus, mas a gente examina as escrituras, a gente examina os dicionários bíblicos, a gente vê que essas palavras estão erradas. A palavra Deus significa Deus dos pagãos, Deus dos mortos. O Eterno não é dos mortos, ele é dos vivos. E Zeu, que é um deus lá da Grécia. E o deus Baal. Então por isso que eu não gosto de falar muito o nome de Deus. E nem gosto de falar também o nome de Jesus, porque Jesus, no dicionário bíblico, significa que é porco e significa cavalo. Então o nome do Cordeiro, do Eterno, não merece ser chamado os nomes assim. Provavelmente ele merece ser respeitado. O nome dele é Nosso Santo. Ele tem até um nome de Manuel, que o Eusébio também colocou nele. Mas o nome dele na Bíblia hebraica, nós sabemos que é Yahusha. É o nome que os hebreus invocavam, o nome dele. Yahusha. Fica todos com a paz do Eterno. Se o Eterno nos permitir, para amanhã mais um dia de vida para todos nós, estarei gravando o próximo vídeo. Fica todos na paz do Eterno. Assim, que Ele abençoe todos nós com saúde, livre nós de todos os mal, em nome do Yahusha.